A história do Natal é uma história de superação. E desde o início da Anunciação, a gente vê isso de forma muito clara. Veja bem, Maria era noiva de José. E ela, numa visão celestial, numa visão de anjos, ela foi anunciada de que ela seria mãe. Mas mãe, sem nunca ter se casado, sem nunca ter estado com homem nenhum. Ser mãe numa situação em que ela nunca tinha se deitado com homem algum. Imagine se hoje ainda, quando uma moça aparece grávida sem estar casada, já há um grande problema familiar. Isso ainda é muito forte na maioria das famílias. Imagine, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Aquela moça, ela poderia facilmente ser excluída da sua família e mesmo até, sendo costume da época, ser apedrejada até a morte pela desonra da família, pela desonra religiosa e porque essa era a lei de Moisés. Mas José também não ficava de fora. Ele era noivo e com certeza toda a responsabilidade cairia sobre ele. E ele também, numa visão celestial, ele foi anunciado que a noiva dele estava grávida por ação do Espírito Santo. E ele sabia que isso seria um problema tão grande sobre ele, que ele ficou incrédulo e ficou ali de boca aberta. Mas ele, ainda que correndo o risco de ser mal falado pelo fato de ter engravidado a sua noiva antes do casamento, novamente, nós estamos falando isso de 2000 anos atrás, embora hoje em dia a situação não tenha mudado tanto, mas ele resolveu superar aquela situação. Maria, então ela disse: faça com a tua serva o que o Senhor assim desejar. E José, que tinha feito 1000 planos de deixar a Maria secretamente e ele tomar sobre ele a responsabilidade de ter engravidado a sua noiva e ter fugido, ele preferiu a superação, encarar a situação, enfrentar o que fosse necessário ser enfrentado, mas por amor a Maria e por crer na anunciação, ele resolveu ficar. Casou-se com Maria e então esperou os 9 meses de gravidez a fim de esperar o nascimento daquele que já havia sido anunciado ser o Salvador do mundo. Mas para Jesus também, no ponto de vista humano, foi superação. Porque ele que era Deus, o Criador de todas as coisas, ele que fez tudo, e a Bíblia diz de que nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse presente. Ele agora, ele se humilha, ele deixa a sua condição de Deus e no seu estado de humilhação ele se torna homem. E ele passa pela humilhação de nascer como homem, viver como homem, crescer como homem e chegou ao fim de que nós sabemos, que é o que a gente celebra na Semana Santa, de ser humilhado na morte de cruz. Falar do Natal é falar de superação. Um dos grandes ensinos do Natal, um dos grandes aprendizados é, além da superação, é você se deixar ser transformado, como Maria, uma moça desconhecida, uma moça de família humilde, ela se tornou a mãe do Salvador. José, um rapaz humilde, desconhecido, se tornou aquele que veio a ser o pai adotivo, mas humanamente o pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que se deixou ser humilhado a fim de trazer a salvação ao mundo, ele saiu-se vitorioso lá na cruz do Calvário. Portanto, o que desejo para você nesse Natal de 2021 é superação. Mas superação que pode ser feita somente com Jesus, o centro do Natal.
Ele foi a grande vitória de Maria. E quando ela vai escrever o seu Magnificat, ela fala: eu magnifico o Senhor, eu engrandeço o Senhor, o meu Salvador. José teve o grande privilégio de ser o pai do Salvador, mas por causa de Jesus. Você e eu temos essa grande celebração de hoje. Nós somos o que somos e estamos onde estamos, porque Jesus, ele fez a maior de todas as superações possíveis na vida de quaisquer homens e mulheres. A salvação de nós mesmos, nos vencendo de nós mesmos, através da sua vida. É esse o grande exemplo de Natal de 2021. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.